Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais Facebook, Instagram e YouTube. Continue a apoiar-nos para melhor servirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo. Outubro Rosa é um movimento popular criado em 1990, quando aconteceu a primeira corrida pela cura, realizada em Nova York. Somente em 1997 é que as entidades das cidades de Yuba e Lodz, nos Estados Unidos, começaram a promover atividades para conscientizar a população, principalmente as mulheres, sobre a importância do diagnóstico precoce do cancro de mama. Em entrevista à RSTP, o médico e diretor executivo do ASPF, Antônio Vaz, falou sobre a doença e as medidas de prevenção e avançou ainda que o cancro de mama é uma doença frequente em São Tomé e Príncipe, sem qualquer estrutura que se ocupe exclusivamente a ela. O cancro de mama é uma doença que é provocada por múltiplos fatores, portanto, é uma doença que é condicionada por um conjunto de fatores, por isso que se chama multifactorial, e que tem quase sempre uma componente genética. Portanto, é sempre importante que as pessoas que têm antecedente familiar de cancro de mama façam uma consulta para saber o seu estado. São alterações tumorais, geralmente a maioria termina sendo um cancro maligno, portanto, uma doença que tem uma progressão muito rápida e que é de fácil prevenção. As mulheres devem geralmente fazer a consulta e durante a consulta ela pode muito bem pedir que o médico possa fazer os exames que permitem o diagnóstico ou também aprender a fazer ela própria uma palpação dos seios e sempre que houver um caroço ela deve dirigir-se ao médico e de aí seguir um conjunto de análises que possa confirmar ou não a presença de um cancro de mama. O cancro de mama é uma doença muito frequente em São Tomé. Infelizmente, as estatísticas ficam muito a desejar, tendo em conta que nós não temos, nesse momento, uma estrutura que se ocupe única e exclusivamente pela doença do cancro de mama. Mas sim, é importante nós termos em conta que o país já necessita de ter estrutura que possa fazer o seguimento, o tratamento desta doença. A maioria, infelizmente, das mulheres, das nossas senhoras, que são diagnosticadas cancro de mama, a maioria são evacuadas, fazem o tratamento e há uma percentagem delas que, felizmente, consegue ter um tratamento, ter a cura depois de uma operação, da quimioterapia, um conjunto de processos que terminam tendo uma vida depois saudável. Mas, infelizmente, também há grupos de senhoras que, porque foi diagnosticado tarde, o cancro progride e chega a um estadio no qual não há como solucionar, portanto faz metástase, significa que coloca ou coloniza vários órgãos e então vai agravar a doença e, infelizmente, algumas até terminam vindo para o país só para morrer no país. Portanto, é triste, é uma situação até lamentável, mas é a nossa realidade e eu espero que todos nós devemos fazer um esforço, devemos dedicar um bocado para que pouco a pouco possamos resolver ou diminuir o impacto desta doença no nosso país. As mulheres, de modo geral, estão muito mais expostas a ter cancro de mama porque são uma população de risco. O médico avançou que um dos fatores que causam cancro de mama são os fatores químicos e também comentou os avanços no tratamento do cancro de mama. Essa doença, como eu dizia, é multifactorial, são vários fatores. É verdade que o fator genético é importante, portanto, quem na família tem ou teve antecedente deve preocupar, mas é verdade também que há outros fatores que
fazem com que a doença possa estar mais presente. E um dos fatores importantes são os transtornos hormonais, os problemas e agentes químicos que de vez em quando interagem com o organismo e pode estimular algumas células, estimular algum outro processo, o traumatismos múltiplos com outras complicações e outras questões também a factos de assimilação ou de união de vários outros fatores que terminam desencadeando a transformação da célula e, consequentemente, o aparecimento da doença. Nós temos também um conjunto de substâncias químicas radioativas, um conjunto de coisas que em vários países são, como se pode dizer, antecedentes que possam levar ao médico a pelo menos perspectivar a possibilidade da doença. Mas nas mulheres, sempre que houver um caroço, portanto uma tumoração no seio, devem consultar ao médico, porque se diagnostica com tempo, nós podemos fazer um tratamento e podemos curar a pessoa. E como é feito esse tratamento? O tratamento, geralmente, depois de comprovar que há uma tumoração e com uma tomografia axilar computadorizada ou com um conjunto de análise, a gente chega à conclusão que é um cancro de mama. Nesses casos, há vários tratamentos que podem começar com quimioterapia ou até mesmo a recisão, portanto, tirar uma parte que esteja infectada e fazer a quimioterapia para não haver avanço em outros órgãos, e as pessoas podem muito bem ter uma vida saudável depois disso, mas é um processo doloroso no qual a prevenção é o mais importante, e a prevenção, os fatores mais importantes na prevenção é nós termos o cuidado diário, as mulheres principalmente, de fazer a palpação para o diagnóstico a tempo. Porque ninguém pode dizer eu estou livre desta doença. Há fatores que aumentam, mas ninguém pode dizer que está livre. Nenhuma mulher pode dizer eu estou livre de não ter um cancro de mama. Portanto, o mais importante é aprender a fazer a palpação dos seios, aprender a conversar com o pessoal médico e seguir aquilo que é os conselhos médicos. As consultas 3 em 3 meses, no caso das pessoas que têm antecedentes, e uma dieta balanceada. Nós sabemos que tudo em excesso faz mal. E uma mulher que tem uma dieta balanceada, que tem uma vida saudável, ela tem, lógico, menos possibilidades de ter a doença. Mas o fator mais importante é sempre a prevenção. E a prevenção é a palpação antecipada dos seios, de forma a detectar a presença de uma tumoração com antecedência. A incidência do cancro de mama é mais frequente nas mulheres a partir dos 35 anos de idade, segundo Antônio Vaz. As pessoas com cancro de mama, há algumas que têm um antecedente, por exemplo, de as mulheres que têm menos parto, menos tempo de amamentação. Há fatores, há estudos que dizem que aumenta a possibilidade de cancro de mama. Portanto, uma mulher que faz o aleitamento exclusivo tem menos possibilidade do que uma mulher que não faz aleitamento. Há estatísticas que dizem isso. Mas, como eu dizia, é uma doença multissectorial. Então, sendo uma doença multissectorial, influi vários fatores. Não é porque uma teve essa coincidência que todas vão ter o mesmo padrão. Então, o que se aconselha é, lógico, a mulher, se tem, por exemplo, deu à luz, ela deve fazer o aleitamento exclusivo. Portanto, quanto mais leite ela tira, menos possibilidade ela tem, por exemplo, de ter um cancro de mama. É mais frequente depois dos 35 anos. Há quem diga até tem alguma influência a raça,
tem um conjunto de padrões que é possível nós encontrarmos um ou outro caso que se possa dizer que tem mais prevalência, mas o certo, o que sim diz os estudos é que a mulher pode ter um cancro maligno ou benigno, mas porque se você nota, mesmo as senhoras que começam a dar leite materno e deixam de dar leite, algumas chegam a ter até infecções no seio, fica grosso, fica rígido. Isso não significa que ela tem um cancro, mas significa que ela tem uma alteração. Portanto, a pessoa que tem mais prospecção, mais possibilidade de ter alteração no seio que outras. Vários traumas podem provocar lesões e, pouco a pouco, essas lesões complicarem. E terminando também em ter uma possibilidade de ter uma frequência maior. Mas está provado que é multissectorial, multifactorial e que cada caso é um caso. Então, toda mulher que tem tumoração é necessário fazer a palpação, confirmar, ter um médico para fazer o segmento, fazer as análises que são necessárias. E se nós provarmos que é um cancro, então há todo um procedimento que pode incluir quimioterapia ou a retirada completa do seio e, posteriormente, colocação de uma prótese. E no caso dos homens, também pode-se desenvolver câncer? É mais frequente nas mulheres. Agora, há a possibilidade de todo ser humano ter cancro em todos os órgãos. Varia muito de pessoa em pessoa, tendo em conta os fatores de risco, tanto familiar como meio ambiental. Portanto, a exposição à radiação, a exposição a produtos químicos, a um conjunto de coisas, influencia também. Em alusão ao mês de outubro, Rosa ONG Mamacatina realiza no dia 30 do mês em curso, na cidade de Neves, uma campanha de sensibilização sobre o cancro de mama em parceria com a Associação Santomense para a Promoção Familiar, a SPF, com o objetivo de alertar as mulheres e não só sobre a necessidade de cuidado permanente da saúde e de prevenir o cancro de mama. Um dos objetivos é promover a união e a experiência entre as mulheres de São Tomé e Príncipe em geral. E nós trabalhamos em várias vertentes. Uma delas é a área de saúde, por isso que nós pretendemos ter essa parceria com a ASPF para desenvolvermos a atividade do Outubro Rosa. Porque o Outubro Rosa é um mês que nós, na Mamacatina, já há 3 anos, temos vindo a trabalhar com as mulheres de algumas comunidades sobre a questão de cancro de mama e também aproveitamos para falar sobre o cancro do útero e o cancro da próstata, que é ligado aos homens, porque sabemos que cancro da próstata é de novembro, mês azul. Só que aproveitamos, unimos o útil agradável e no terreno também falamos sobre o assunto. Então, como a ASPF também é uma ONG ligada à área da saúde, vimos que é super interessante ter alguém, não é, da saúde que possa falar com propriedade, né, sobre esses assuntos. Porque uma coisa é nós falarmos, né, sensibilizarmos, outra coisa é ter alguém capacitada para depois responder algumas questões que talvez as pessoas possam depois questionar, não é? E para nós essa atividade é super interessante, porque muitas vezes as mulheres pensam que estão saudáveis, mas no fundo não estão. Então essa prevenção de cancro de mama ou do colo do útero é super interessante, como vimos aqui, como disse o doutor, quanto mais cedo a pessoa souber, pode ser muito mais fácil a cura, porque se a pessoa chegar já com um estado avançado do cancro de mama, poderá ser difícil ter a cura e muitas vezes pode até perder a vida, como também a mama. E então nós, preocupados, né, com essa situação, e como trabalhamos também com mulheres, porque nosso objetivo é trabalhar com as mulheres, trabalhamos também com os homens, né? Mas nosso foco são as mulheres. E que eu acredito que para desenvolver o país nós precisamos ter mulheres saudáveis. E é nessa vertente que nós vamos trabalhar com a SPF nesse sentido, de ajudar as mulheres a se cuidarem mais
a se cuidarem mais, né? A tratar mais da sua saúde. Bom, para este ano, nós estamos a pensar em fazer, vamos fazer em Neves. Se a Neves, Mama Catina é uma organização que já está representada em todos os distritos, também na região Autónoma do Príncipe. Então nós ali temos pontos focais. Quando tivemos algumas atividades, entramos em contato com os pontos focais para que elas, né, são mulheres, possam organizar ali para nós toda a logística e nós também apoiarmos e levarmos atividades para a comunidade. Será no dia 30 de outubro, não é, na cidade de Neves. Qual é o objetivo desta campanha Outubro Rosa? Sim, como eu disse, é sensibilizar as mulheres a preocuparem com a sua saúde, ajudá-las também a prevenir do cancro da mama, porque muitas vezes a gente, quando não tem informação, a gente não liga, né? Quem sabe depois daquela atividade, as mulheres podem se preocupar mais, né? Fazer mais alguns testes, como o doutor disse aqui, a palpar os seus seios para saber se tem algum caroço, né? É mais ajudar a prevenção, ajudá-las a prevenir sobre o assunto, mas nesse sentido. Nós gostaríamos de fazer também em outros distritos, mas infelizmente, sabe, a logística não dá, por enquanto não ajuda. Então, mas nós acreditamos que vai ser uma atividade super interessante, né? Que as pessoas possam aparecer, porque saúde é saúde, né? Podemos ter todo Deus no mundo, se não tivermos saúde é a mesma coisa que nada. Então é nisso que nós queremos trabalhar, prevenir as senhoras nesse sentido. Qual é a mensagem que deixas para essas mulheres que sofrem, né, de cancro e também aquelas que tomaram agora conhecimento que porventura tenha sido cancro? Eu acho que quando tiverem alguma desconfiança devem dirigir-se ao médico, porque, como o doutor frisou aqui, que as pessoas que o cancro vem de genética, é familiar. Se alguém teve um familiar que teve problemas graves do cancro ou faleceu, ou tem mesmo cancro, seria bom se prevenir. Se prevenir é ir para o centro de saúde, né? E vir ali fazer testes 3 em 3 meses, acho que é isso que ele disse. Sim, se prevenir. Sim, quem não tem, que se previne, e quem tem, que continua nas consultas. Porque o doutor disse aqui que é doloroso, né? Mas tem que se continuar, fazer fisioterapia e por aí. Então, nós Mama Catina, estamos de facto preocupadas com a situação. Nós não temos ainda uma percentagem, assim, né, uma percentagem oficial de quantidade das mulheres que estão a sofrer isso, né? Mas nos preocupa-nos, né? E nós não queremos que aumente. Estamos a fazer tudo de forma a que as mulheres que se preparem e se cuidem. É mais nesse sentido. O movimento internacional Outubro Rosa vem conscientizar para a prevenção precoce do cancro de mama, simbolizado com o laço cor-de-rosa lançado pela Fundação Susan G. Komen. Reportagem de Ana Sofia, imagem Joaquim dos Santos, para a RSTP, a voz do povo ao serviço da comunidade. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas de vários países que reconhecem o papel da RSTP na comunidade. Hoje, agradecemos pelo teu apoio. Obrigada por apoiar financeiramente a RSTP. Queríamos também agradecer a tua subscrição nos nossos canais, os teus comentários, os teus likes e as tuas partilhas. A tua ajuda é importante para nós continuarmos a trabalhar com dedicação e com a missão de servir sempre melhor a comunidade.